redenção chegar, com ternura vou lhe perguntar: que feridas são estas nas tuas mãos? Que feridas são estas nos pés? São feridas com que fui ferido em casa de amigos meus. Que feridas são estas nas tuas mãos? Que feridas são estas nos pés? São feridas com que fui ferido por te amar até o fim. Quanta dor causei ao meu Jesus, sofrimento amargo lá na cruz, dessa história e desse amor sem par. Não me cansarei de perguntar: que feridas são estas nas tuas mãos? Que feridas são estas nos pés? São feridas com que fui ferido em casa de amigos meus. Que feridas são estas nas tuas mãos? Que feridas são estas nos pés? São feridas com que fui ferido por te amar até o fim. Ó Senhor Deus, toma, Senhor, a nossa vida, toma, Senhor, a nossa vontade, nossa mente, o nosso coração. Nós nos entregamos ao Senhor nas suas mãos, para o Senhor operar em nós aquilo que nós somos impotentes para operar. Ó Senhor, pelo poder do seu Espírito, revigora a nossa alma, para que vivamos ao seu lado, mesmo vivendo nessa terra. Em nome de Jesus, amém. Nós vamos começar abrindo a palavra de Deus, e o texto é Ageu, capítulo 1. Não pense que você acabou de assistir um reprise do programa de ontem, ou que eu vou falar a mesma coisa do último programa, né? Não pense que você está assistindo um reprise do último programa, ou que eu vou falar a mesma coisa do último programa. Na verdade, eu dividi o texto de Ageu em 3 mensagens, e hoje eu vou falar a segunda, e um dia aí pela frente, um programa desses aí pela frente, a gente vai falar a terceira também, né? Dentro desse mesmo texto. Vamos ler do verso 1 em diante, do 1 até aqui no 11. No ano 2º do rei Dario, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: tudo isso somente para localizar a gente no tempo e espaço, e a gente já vai se localizar. A palavra do Senhor veio a Ageu dizendo:
Assim fala o Senhor dos Exércitos. Esse povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada? Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas bonitas, apaineladas, enquanto esta casa, a minha casa, permanece em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e colhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe para colocar num saco furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa, dela me alegrarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco, e esse pouco, quando trouxeste para casa, eu com assopro dissipei. Por quê, diz o Senhor dos Exércitos? Por causa da minha casa que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Por isso, os céus sobre vós retêm o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz vir seca sobre a terra, e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. O Senhor Deus tem um sonho desde que o pecado entrou nesse mundo, desde que Satanás, com o seu plano de atrapalhar o plano de Deus, interrompeu o que Deus estava agindo e como Ele estava agindo no universo. O sonho de Deus é salvar o mundo inteiro. Deus deseja salvar cada pessoa no planeta, por isso Ele mandou o Filho dele morrer aqui, quando você e eu é que deveríamos pagar pelo nosso pecado. O Filho de Deus, feito homem, morreu no seu e no meu lugar e ofereceu para nós a salvação de graça. Você consegue entender isso? Consegue entender o que é salvação de graça? Eu não sei se eu consigo entender direito. Eu acho que esse é o tipo de coisa que dá para entender direito assim com a mente. A gente pode até transformar isso numa equação. Eu devia morrer, Jesus morreu no meu lugar, tenho a salvação de graça. Mas lá no coração, no fundo da alma, é uma coisa muito difícil da gente aceitar. A gente não consegue aceitar nada de graça. Para nós seres humanos é difícil. A gente até inventou uma frase que eu não sei se tem lá nos Estados Unidos, na Europa, em algum lugar, mas no Brasil tem, que é assim: quando a esmola é demais, até o santo desconfia. Não é o que a gente diz? É o ditado brasileiro. Isso quer dizer o seguinte: se alguém oferece alguma coisa para você de graça, você diz: ah, de graça? É de graça, estou te dando. Parece alguém na porta da tua casa e diz assim: olha aqui, está vendo esse carro? Isso aqui é um Honda Civic, eu vim trazer para você de graça. Está brincando? Para você acreditar vai demorar muito. E se você acreditar, no momento que você disser assim: é verdade, o documento está no meu nome, está tudo no meu nome, até com o IPVA pago. Aí você vai dizer assim: o que você vai querer no lugar? Em troca? É ou não é? Se eu estou dando alguma coisa, nós somos assim, a mão que dá é a que fica esperando para receber em troca. Seres humanos, a gente faz tudo em troca. É por isso que é tão difícil a gente assimilar a ideia da graça. Deus me salva assim, de graça. Eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso cometer algum ato maravilhoso, misericordioso. Eu, por exemplo, conta pontos para mim, dá todas as minhas roupas, a minha casa, os meus bens, tudo para os pobres, conta ponto para eu me salvar? Sim ou não? Sim ou não? Não. Porque a salvação é... Vamos começar agora, empurrando no tranco. Você que está em casa, me ajuda. Fala aí para a gente poder ouvir daqui. A salvação é de graça. A salvação é de graça. Não adianta eu dar tudo que eu tenho, mas guardar os mandamentos de Deus conta ponto para a minha salvação? Sim ou não? Sim ou não? Então a salvação não é de graça. Porque se conta ponto, a salvação não é de graça. A salvação é de graça ou não? Conta ponto com Deus para eu me salvar, guardar mandamento? Não. Pela graça sois salvos. Isso não vem de vós mesmos,
Isso é dom de Deus. Não tem como guardar mandamento para se salvar. Não conta um ponto sequer eu guardar mandamento nenhum, mas nem sábado, nem o que quer que seja. A salvação é de graça. Eu não disse para você que é difícil a gente assimilar que a salvação é de graça? É de graça, não custa nada. A salvação é pela graça sois salvos. É isso. O Senhor Jesus morreu no meu lugar. A graça é uma fonte a jorrar, a graça é uma fonte aberta, é o Senhor Jesus jorrando para mim vida e salvação e felicidade verdadeira, não alegria passageira, não êxtase passageiro, não êxtase passageiro, felicidade. A graça é uma fonte a jorrar, e Deus deseja salvar todo mundo, e o caminho é a graça, é eu tomar posse da graça de Jesus, é eu beber nessa fonte que é a graça de Jesus, para eu beber e para me salvar, e para o mundo inteiro beber dessa fonte. O que tem que acontecer? Para beber eu tenho que saber, ter conhecimento. Não adianta nada eu estar morrendo de sede e ter uma fonte daqui 1 quilômetro e eu não saber que a fonte está ali, e eu vou morrer de sede com uma fonte a 1 quilômetro de mim. Eu poderia facilmente ir ali. Então, para beber dessa fonte, eu tenho que saber da existência dela. Por isso Deus sempre escolheu na história do mundo um povo para contar para as pessoas. Era o povo de Israel, o povo escolhido de Deus. Para quê? Porque era um povo especial, diferente dos outros. O povo escolhido para trabalhar para Deus, ou para servir a Deus, servir ao próximo, para anunciar o Evangelho, para fazer o mundo inteiro saber disso, para que as pessoas conseguissem saber da salvação pela graça. E Deus instituiu o reino de Israel, um reino dirigido por Ele, instruído por Ele na sua palavra. Deus instruiu em detalhes o que o povo deveria fazer, como deveria viver para serem felizes, e para o mundo inteiro olhar e dizer: uau, nós queremos viver assim também, queremos essa felicidade, queremos esse relacionamento familiar, queremos essa organização no país, nós queremos isso. E no auge desse reino, o Senhor Deus promoveu que Salomão construísse um templo maravilhoso. Aquele templo, ele era a capital espiritual, ele transformava Jerusalém na capital espiritual do universo, porque Deus estava presente naquele templo. Havia uma luz que emanava por trás da arca do concerto, entre os 2 querubins, e aquela luz era a Shekinah, era a presença física de Deus no seu templo. Coisa maravilhosa, um templo cheio de ouro, de prata, de pedras preciosas, mas a glória daquele templo era a glória da presença de Deus. Mesmo assim aquele povo abandonou a Deus. O povo ingrato, o povo ingrato que é aquele povo de Israel. É ou não é? Diferente de você e de mim, é ou não é? O povo ingrato que nós somos. Deus já cansou de se mostrar na sua vida. Deus já cansou de fazer uma obra de proteção para você, uma obra de guiar o seu caminho, de mostrar para você a verdade. Deus já cansou de arrepiar você todinho, se mostrando assim, diante de você, chamando você, insistindo com você. Deus já guiou você. Se você está aqui hoje é porque Deus tem livrado você de um monte de perigo. Você e eu, porque você já viajou um monte, não viajou? Você já andou um monte na rua, já atravessou rua um monte de vezes, mas Deus tem guiado você e você está aqui. É um milagre a gente estar vivo, é um milagre. Se a gente parar para pensar, mas mesmo assim nós somos capazes de abandonar a Deus. Aquele povo abandonou a Deus, foi longe de Deus. Deus mandou os profetas insistiam, diziam: voltem para Deus, vocês vão se colocar longe demais, Deus não vai poder proteger vocês. E eles foram tão longe, abandonaram a Deus, destruíram o templo no seu coração, e agora só faltava o templo ser destruído de fato. Por isso Nabucodonosor, rei de Babilônia, veio com o seu exército poderoso, destruiu Jerusalém, destruiu o templo todinho, acabou com tudo, levou os utensílios do templo, levou aquelas coisas sagradas, levou aquelas coisas que Deus havia mandado fazer, utensílios de prata e de ouro, e levou para a Babilônia, levou cativo o povo de Israel, deixou lá em Israel só um povinho. O templo foi destruído de fato, havia sido destruído no coração, mas agora tinha sido destruído de fato. Aquele povo ficou 70 anos no cativeiro.
Depois de 70 anos, o Senhor Deus permitiu que eles voltassem. Deus tocou no coração do rei Ciro, e o rei permitiu com que eles voltassem para reconstruir. Reconstruir não é fácil. Já parou para pensar nisso? Reconstruir não é fácil. Reconstruir um casamento não é fácil. Quando você se deixou levar pelas paixões do mundo, quando você se deixou levar pela filosofia de Hollywood, das novelas da Globo, quando você deixou se levar pela filosofia sexual do mundo, quando você se deixou iludir por essa vida, quando você se deixou iludir por você mesmo, achando que casamento é o lugar para onde você vai para que o outro faça você feliz, quando na verdade casamento é o lugar para onde duas pessoas vão, pensando em uma fazer a outra feliz, e aí os dois podem ser felizes. Todo mundo se casa com um desejo egoísta de ser feliz, e com o passar do tempo tem que transformar o egoísmo em amor. As pessoas se relacionam para serem felizes, para se satisfazerem, e com Deus é a mesma coisa. Todo mundo que vem para a igreja, todos nós, a gente vem por motivo egoísta. A gente vem para receber bênção, para receber cura, milagre. A gente vem para se sentir feliz, e Deus está tentando dizer, num momento na sua vida, tem que transformar isso, e entender que Deus precisa de pessoas na sua igreja, na sua casa, gente que faça parte do seu povo, para servir ao próximo, que vem aqui porque ama servir ao próximo. Mas eu não amo servir ao próximo, mas eu tenho que aprender, por isso eu estou aqui dentro. A igreja é uma escola tremenda. Por isso, quando eu descubro isso, eu tenho que começar a reconstruir, eu tenho que reconstruir os relacionamentos. Por isso que quem vem para Jesus melhora de vida. Pode não melhorar financeiramente, pode não melhorar de saúde, mas ele melhora de relacionamento. E a esposa olha para o marido e diz assim, não acredito. Outro dia eu estava fazendo uma visita para um camarada que apareceu na igreja sem mais nem menos, sem mais nem menos nada. Foi o Senhor Deus que o enviou para lá. E ele era um homem beberrão, mulherengo. A mulher dele diz assim, eu não acredito, quando esse camarada começou a frequentar a igreja e começou a mudar, eu achava que era mais uma que ele estava aprontando para mim. Aliás, até hoje eu ainda penso, mas será que é verdade? Mas ele mudou completamente, faz 6 meses, ele não bebe, ele não sai com mulher. Eu morava na mesma casa que ele, mas a gente não tinha nenhum tipo de relacionamento. Como é que pode alguém mudar tanto assim? Reconstruir. E é difícil reconstruir, porque nem a mulher, nem o marido acredita que você está mudando tanto. E quando Jesus trabalha no coração, a gente começa a ter que reconstruir. Deus pediu para eles reconstruírem. Reconstruir o quê? Reconstruir Jerusalém, mas principalmente reconstruir o templo, para fazer de Jerusalém de novo a capital espiritual do mundo, para que Deus pudesse de novo pregar para o mundo. Quando a gente começa a reconstruir, tem oposição. A gente tem às vezes problemas financeiros, às vezes problemas mesmo de relacionamento, oposição de pessoas que vêm para a gente e dizem assim, não acredito, você está começando a frequentar aquela igreja de crente, ninguém nunca disse isso para você. Você vai naquela igreja, aquilo é uma seita, não acredito que você vai pisar ali. Não, mas eu só vou para ouvir a música dos arautos do rei. Mas o ambiente está tão gostosinho que você fica aqui, né? Aí você liga a televisão e diz, não é possível, você está assistindo programa de crente, teu marido acabou de entrar na sala e diz assim, não é possível, você vai ver isso aí, depois eu volto, e saiu, é ou não é? É oposição, porque as pessoas se opõem, as pessoas não querem que você encontre com Deus. E ali os samaritanos começaram a se opor ao povo de Deus, e eles não conseguiam construir o templo, e o tempo passava, e eles não conseguiam. Então eles entenderam, é um sinal de Deus, de que nós não devemos reconstruir o templo. Vamos parar por aqui a reconstrução, sinal de Deus, nós estamos trabalhando para Deus, fazendo o que Deus pediu, e a gente não consegue, então vamos parar por aqui. A gente está acostumado a ver muito sinal de Deus aonde não tem, muitas pessoas estão acostumadas a ver isso aí. Tem que ter íntima comunhão com Deus, tem que buscar Deus, tem que estar na presença de Deus para entender os sinais de Deus, tem que se colocar à disposição de Deus, não fazer de Deus como se ele fosse um cachorrinho, que você manda e ele faz aquilo. Você tem que aprender a servir Deus, não se servir de Deus. Aquela época era uma época difícil, por isso eles pararam de reconstruir o templo. 1, 2, 3, 4, 5, 10 anos, pararam de reconstruir o templo, e o templo ficou lá, e eles foram viver a vida deles, construir as casinhas deles, trabalhavam muito, mas
ganhavam dinheiro e o dinheiro parecia que estava colocando num bolso furado, não rendia nada. Eles gastavam muito tempo trabalhando, era um problemão, chovia pouco, por isso eles tinham que trabalhar muito para colher pouco. Mas mesmo assim, com tanta dificuldade, exatamente como acontece hoje na sua vida e na minha, que a gente trabalha muito, mas o dinheiro não rende, pessoas ficam endividadas. Naquela época pessoas ficavam, mesmo assim tem gente ganhando dinheiro, tem gente ficando rico, e começaram a construir casa bonita aqui, casa bonita ali, mesmo em época de dificuldade, gente ganhando dinheiro, gente prosperando, não é essa palavra que a gente gosta, e gente querendo buscar a Deus para prosperar. Ou época difícil que era aquela. Então, de repente Deus aparece para o profeta Ageu, nesse texto que nós lemos, Ageu no capítulo 1, do verso 1 em diante, do verso 2 em diante diz assim: assim fala o Senhor dos exércitos, este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas bonitas, enquanto a minha casa está em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor: considerai o vosso passado, tendes semeado muito e recolhido pouco, e o pouco que vocês recolhem, vocês colocam num bolso, num saco furado, porque o dinheiro de vocês não dá para nada. Olhem para o passado de vocês, a vida de vocês sem Deus está boa, sem colocar Deus no centro da sua vida, esquecendo de reconstruir o templo de Deus dentro da sua casa, dentro da sua família, esquecendo de ir até na igreja. Deus não é o centro da sua vida. Olhe para o passado de vocês, o passado recente, o que vocês construíram até agora. Suba ao monte, é o que Deus diz: subi ao monte e trazei de lá o material para reconstruir a minha casa, eu vou me alegrar dessa casa. Suba ao monte. Nós subimos o monte cada vez, o monte espiritual de adoração a Deus, cada vez que nós vamos na madrugada, dedicando as primeiras horas do dia para Deus, quando nós dedicamos tempo para ler a palavra de Deus, para meditar, para dizer: Senhor, segurando a Bíblia na mão, segura a Bíblia na mão, é a coisa mais maravilhosa do mundo fazer isso. Ora a Deus, e depois você segura a Bíblia na mão e diz: Senhor, eu fiz a minha parte, eu conversei com o Senhor, eu estou aqui acordado, eu estou dedicando as primeiras horas do dia, fala comigo, Senhor. O Senhor diz que isso aqui é a palavra de Deus, fala comigo agora. E deixa Deus falar com você, deixa Deus se mostrar para você, interagir na sua vida. Subir ao monte, é só subindo o monte que eu vou me encontrar com Deus. Subindo o monte, eu vou estar indo exatamente na direção de Deus, eu vou estar indo ao encontro de Deus. O Senhor Deus quer encontrar conosco quando nós subimos o monte. Mas vamos continuar lendo os versos 9 e o 10, e aqui diz assim: esperastes o muito e eis que veio a ser pouco, e esse pouco quando trouxeste para casa, eu com assopro dissipei. Por que, diz o Senhor dos exércitos? Por causa da minha casa que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Por isso o céu sobre vós retém o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Israel era o povo escolhido de Deus. Você e eu temos alguma coisa a ver com Israel, aquele povo lá? Na verdade, você e eu somos hoje o Israel espiritual de Deus. Você e eu. Que nada, eu entrei aqui agora. Imagina, primeira vez que eu estou vindo nessa igreja. Imagina, liguei esse canal de televisão agora, nunca assisti esse programa, que eu sou Israel espiritual de Deus. Está falando lá com aquele povo da igreja dele comigo? Não. Se Deus tocou o seu coração para ouvir a palavra dele, se alguma coisa fez com que você ficasse parado na frente de uma televisão para ouvir um camarada pregando, numa época onde tem tanto programa mais interessante na televisão, se você saiu da sua casa para chegar até aqui, dentro desse lugar, para ouvir a palavra de Deus, é porque você foi chamado por Deus, e você ouviu o chamado, e você aceitou o chamado, e você entrou aqui. E isso porque você está precisando ouvir o que você está ouvindo hoje. Você está precisando escutar, e Deus está operando no seu coração para dizer: vai ali, porque eu preciso falar com você. Você não tem me procurado um monte de vezes e não tem dito para mim: Deus, fala comigo. Se o Senhor existe, fala comigo, Deus. Você não tem falado comigo um monte de vezes? Pois eu digo para você: eu estou aqui, estou falando com você, estou me comunicando com você. Ouve a minha voz então. Por isso, se o sonho de Deus era que o povo de Israel pregasse para o mundo a salvação,
Se o sonho de Deus, agora que o templo estava destruído, era reconstruir o templo, o sonho de Deus naquela época era restaurar o seu reino terrestre. O sonho de Deus hoje é restaurar o seu reino universal. O reino universal de Deus foi usurpado quando Satanás, o inimigo das almas, entrou nesse mundo e arrancou das mãos de Adão o reino que Deus tinha dado para ele. Tudo parou no universo. A coisa que Deus mais deseja hoje é restaurar o reino universal, é arrancar o pecado da terra, é acabar com o pecado e com o originador do pecado, com Satanás e os seus anjos. Mas quando Deus acabar com o pecado, ou quando Deus vai acabar com o pecado, como isso vai acontecer? De que maneira? Para que Deus possa colocar o seu reino universal nessa terra, como isso vai acontecer? De que maneira? E a gente tem que ler aqui alguns textos bíblicos que estão aí na sua tela. O primeiro deles é Daniel 2, 44. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu... Daniel estava explicando para o rei Nabucodonosor, ali naquela época em que o povo estava cativo em Babilônia. O povo estava cativo, e Daniel explicando para o rei Nabucodonosor como seria o fim do mundo. Deus deu para Daniel uma revelação para ele contar para o rei Nabucodonosor como seria o fim do mundo. E diz: nos dias desses reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Se você olhar a profecia de Daniel 2, os dias desses reis seriam os dias em que a terra não teria mais um reino universal mais. Um reino mundial, um império mundial. Naquela época era Babilônia, depois veio Medo-Persa, depois vieram os gregos, depois veio Roma, e depois tudo se dividiu. E aí, divididos os reinos, Daniel disse para o rei Nabucodonosor: nos dias desses reis, quando for tudo dividido e nunca mais vai juntar para ser um reino mundial mais, nos dias desses reis, o Deus dos céus suscitará um reino que não será jamais destruído. Esse reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo vai existir para sempre. Como que Deus vai fazer esse reino? Daniel está dizendo, Deus dizendo para Daniel que ele vai ter um reino nesse mundo. Como? Continua lá em Daniel 7, 27. O reino e o domínio e a majestade do reino debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Como isso vai acontecer? Como vai acontecer de Deus colocar esse reino eterno que vai durar para sempre? A palavra de Deus mesmo é que tem que responder. Eu não posso responder nada. Diz assim, 1 Tessalonicenses 4,16: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. O Senhor mesmo, dada a palavra de ordem. Quem é o Senhor mesmo? O Senhor Jesus. Ele vai voltar, vai dar a palavra de ordem, vai ressoar a trombeta de Deus. Ele vai falar, e os que morreram em Cristo vão ressuscitar primeiro. Essa é a cena da volta de Jesus. Ou seja, como Deus vai colocar o reino dele, restaurar o reino universal dele. Como? Com a volta do Senhor Jesus. Só mais um texto. Jesus dizendo: e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Jesus dizendo para os discípulos, para você e para mim: eu estou indo, vou morrer, vou ressuscitar, eu vou preparar um lugar para vocês, mas eu vou voltar e vou levar vocês para mim, para vocês estarem juntinho de mim, aonde eu estou. Nós vamos ficar juntinho a eternidade. Nesse reino que jamais vai acabar, vai ser um reino eterno, quando eu voltar a esse mundo para buscar vocês, vocês que beberam da fonte da graça. Porém, Jesus disse que antes dele voltar, muitas profecias teriam que se cumprir. A última delas, qual é? A última. Quando essa profecia se cumprir, você já pode saber que o próximo passo é Jesus voltar, porque ela é a última. O Senhor Jesus disse assim, Mateus 24, 14: e será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim.
antes de Jesus voltar e colocar o seu reino universal nesse mundo. Ele precisa que o mundo inteiro conheça onde está essa fonte de graça. Ele precisa dar oportunidade para todos os filhos dele do mundo inteiro. O mundo inteiro tem que saber disso. O mundo inteiro tem que conhecer. Como esse mundo inteiro vai conhecer o Evangelho? Se eu falar, se eu pregar. Quem que tem que pregar mesmo? Aliás, eu vou dizer para você, quando eu falei já não gostei do que eu falei. Quem que tem que pregar mesmo? Isso aí é que nem a mãe dizendo assim, você tem, é sua obrigação encher o filtro para mim e lavar a louça hoje. E o filho ama fazer isso, ou não é? Não é tem. De quem é o privilégio de falar da volta de Jesus e de pregar o Evangelho? É meu, não é nossa coisa nenhuma, é meu. O privilégio é meu. De quem que é? De quem que é? É meu. Eu tenho o privilégio de abrir a palavra de Deus, de compartilhar, de ver os olhos brilhando, de ver gente que nunca ouviu falar de Jesus chegando e sentindo o poder da palavra entrando na sua vida. Eu tenho o privilégio de abraçar pessoas que dizem, pastor, essa coisa aqui está sendo maravilhosa, eu estou aprendendo um monte de coisa, a minha vida está mudando. Esse é um privilégio que Deus dá para a gente, privilégio de pregar o Evangelho. Minha pergunta é a seguinte: nós estamos pregando o Evangelho? Você quer que Jesus volte, primeiro de tudo, sim ou não? Sim. Quer, eu também quero. Mas para Jesus voltar, eu tenho que compartilhar o Evangelho. Nós estamos pregando o Evangelho? Deixa eu contar algumas coisas. Eu tenho uns dados para dar para você, mas é da igreja adventista, porque nós somos adventistas do sétimo dia. Eu não tenho dados das outras igrejas. Então vou colocar aqui. Na igreja adventista nós batizamos 1,4 pessoas por minuto no mundo inteiro. Ou seja, a cada 1,4 minuto uma pessoa é batizada ao redor do mundo, dentro da igreja adventista, pregando o Evangelho. Agora veja, isso dá 2.016 pessoas por dia. É bastante gente, não é verdade? Desde o último dia que nós nos encontramos, 24 horas nos encontramos, depois de 24 horas, 2.016 pessoas já se batizaram na igreja adventista ao redor do mundo. Isso dá, na verdade, 25 milhões de membros nós somos na igreja adventista hoje, ao redor do mundo inteiro. Agora veja, estamos pregando ou não estamos? Em 2009 nós tivemos 45 mil novos alunos estudando a Bíblia. Em 2010, 60 mil. A gente atende esse povo todinho de graça. Manda correspondência, manda os cursos pelo correio, pela internet. Muita gente faz o curso online. Nós temos conselheiros bíblicos e tudo. 60 mil pessoas. De 90, 3 mil para 2010, 60 mil. Uma pequena diferença, não é? Nós estamos pregando o Evangelho, sim ou não? Sim? Certeza? Eu gosto de perguntar certeza, porque você costuma mudar de ideia quando eu pergunto com certeza, né? Então vamos ver, eu vou mostrar outros dados para você. Bom, esse é o crescimento demográfico por segundo ao redor do mundo. Nascem 4 pessoas por segundo e morrem 2 por segundo. Isso quer dizer, passando a régua ali, sobram 2 pessoas. Ou seja, são ao redor do mundo 2 pessoas a mais no mundo por segundo. Isso vai dar uma diferença, porque vão ser 200 mil pessoas por dia a mais no mundo. Por dia. Você imagina, é uma cidade, uma grande cidade inteira a mais, nascendo e enchendo o mundo. Isso nós já descontamos quem morre, então não está aí. Aí, nascem 200 mil, nós batizamos como igreja adventista 2.000. Como é que fica agora? A gente fica num saldo negativo de 198 mil pessoas por dia, sem contar os 7 bilhões de habitantes que já existem no planeta Terra. E eu fico olhando assim, pensando, desesperado, olhando, por exemplo, para a Índia, onde não tem cristianismo, um monte de gente não sabe de Deus, tem pouquíssimos cristãos. Eu fico pensando na China, fico pensando no Irã,
Eu fico pensando no Japão, onde eu estive há mais ou menos uns 15, 19 anos atrás, e 1% da população era cristã, juntando católico, crente, juntando todo mundo, adventista, juntando todas as religiões, 1%. E eu estive agora 3 anos atrás, e continua 1% da população. Em quase 15 anos não mudou nada, não cresceu o cristianismo lá, continua sendo 1% da população. E eu pergunto, será que nós estamos pregando o evangelho mesmo? Será que desse jeito, no ritmo que a gente está pregando o evangelho, será que o evangelho vai alcançar o mundo inteiro para testemunhar a todas as nações, para que Jesus possa voltar a esse mundo e acabar com esse sofrimento, com a dor, com a incerteza, com a angústia, com a injustiça? Será? Mas nunca, nunca. Será que houve alguma época na história do mundo, relatado aqui na Bíblia, em que o evangelho foi pregado a todo mundo? Houve ou não? Sim ou não? A Bíblia diz, aqui está em Colossenses capítulo 1, versos 5 e 6, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do evangelho. Paulo falando aos Colossenses, da verdade da palavra, vocês ouviram, e ele diz, que chegou até vós, como também em todo o mundo. Paulo diz que o evangelho, a palavra da verdade, chegou a todo o mundo conhecido daquela época. Eles pregaram. E como eles conseguiram isso? Como aconteceu de eles conseguirem pregar o evangelho ao mundo inteiro daquela época? Não tinha rádio, não tinha TV, não tinha nada dessa parafernália que a gente, nem um microfone para pregar tinha. Como o evangelho chegou ao mundo? Como aconteceu essa proeza tremenda? Foi simples. Atos 2,15. Esses homens não estão embriagados, como vim dispensando, sendo esta a terceira hora do dia. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte: os discípulos de Jesus estavam reunidos, orando, clamando pelo poder do Espírito Santo. Jesus tinha prometido o poder do Espírito Santo, e ali estava o povo de Deus, os discípulos orando e clamando. Reconciliaram uns com os outros, pediram perdão dos seus pecados, da ofensa. Eles reataram uns com os outros e clamando a Deus unanimemente, pedindo o poder de Deus na sua vida. E de repente a palavra de Deus diz que o Espírito Santo desceu sobre eles, e eles começaram a pregar com intrepidez, e começaram a falar em línguas, é o que diz a palavra de Deus. E aí os homens começaram a escutar. Aquilo era 9 horas da manhã, e eles escutaram a pregação e começaram a dizer: esses aí não são aqueles pescadores que andavam com Jesus? Como eles estão pregando com tanto poder? E como é que eles conseguem falar em línguas? E outros diziam: isso aí, esse povo está bêbado, olha, eles estão falando com a língua toda enrolada, eles estão bêbados. Aí Pedro diz: esses homens não estão embriagados, como vim dispensando, sendo esta a terceira hora do dia. Era 9 horas da manhã. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. É isso que está acontecendo aqui. E o que será que aconteceu? Que Joel falou. O próprio Pedro cita Joel 2,23: alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer como outrora a chuva temporã e a chuva serôdia. O que estava faltando na época de Ageu? Estava faltando o quê? Chuva. E Deus está dizendo espiritualmente: alegrai-vos, filhos de Sião, porque eu vou dar sobre vocês a chuva do Espírito de Deus, em justa medida. Aliás, não é uma chuva, eu vou dar 2 chuvas do Espírito Santo. A primeira, ela se chama chuva temporã, e a outra se chama chuva serôdia. Vou dar 2 chuvas a vocês. Joel continua dizendo: as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de vinho e de óleo. E ele diz mais ainda: e acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Foi exatamente isso que aconteceu. Aconteceu exatamente isso ali naquela época. Como que eram as chuvas de Israel? Os agricultores tinham um período de chuva, ali de outubro em diante. A primeira chuva era a chuva temporã. Essa chuva era uma chuva fraca e constante. Ela regava a terra. Os agricultores ali no comecinho de outubro iam lá e plantavam. Aí a chuva vinha caindo constantemente, e a planta ia crescendo, crescendo, crescendo e se fortalecendo, crescendo e se fortalecendo.
Aí quando chegava ali por janeiro, meados de janeiro, chegava a última chuva, era a chuva serôdia. Quando a chuva serôdia chegava, ela era uma chuva forte, torrencial, era uma chuva abundante, ela vinha com poder, com força. Para que ela servia? Ela terminava de amadurecer o grão. A planta tinha crescido até ali, o fruto já estava quase maduro, estava ali, e a chuva serôdia chegava para amadurecer o grão. Chuva, a chuva, aí diz Ageu 1:10, por isso o céu sobre vós retém o seu orvalho e a terra os seus frutos. Vocês estão entendendo por que vocês não estão, por que não está acontecendo? Eu, Deus, estou segurando a chuva, Deus está dizendo. Deus está dizendo para você e para mim, eu estou retendo o orvalho e a chuva. Por quê? Por que não caiu ainda? Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, os animais e sobre o trabalho das mãos. Deus está dizendo para você e para mim que o que existe hoje é uma escassez da chuva do Espírito Santo. Antes de Jesus voltar, está tendo uma escassez, está faltando o Espírito Santo, Ele está mandando a seca sobre a terra. Lá na parábola das 10 virgens, lembra? Faltou o que mesmo? Azeite para 5 delas, é o que diz ali. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque a nossa lâmpada está se apagando. As nossas lâmpadas estão apagando. Faltou chuva em Israel, faltou o azeite na lâmpada das 10 virgens. E aí a palavra de Deus dizendo em Joel: e acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Ou seja, primeiro falta a chuva, e depois Deus manda a chuva do Espírito. Primeiro falta e depois Deus manda. Será que é assim mesmo? Será que Deus escolhe épocas em que Ele vai dar o poder do Espírito? Será que Deus escolhe épocas em que Ele faz milagres? Lembra num programa desses atrás eu disse para vocês, Deus é que faz o milagre, Ele escolhe a hora que Ele vai fazer. Se você olhar para a história da Bíblia, para tantos anos, 6.000 anos de existência da terra, não foram tantos milagres assim que Deus fez. Mas Deus tem épocas em que Ele faz. Por exemplo, 400 anos, enquanto o povo esteve ali cativo em Israel, no Egito, o povo de Israel cativo no Egito, escravizados, Deus se calou. Mas através de Moisés Deus falou. E na época de Moisés como líder, Deus falou. Depois de 400 anos calado, Deus falou. Lembra ali antes de Jesus, 400 anos antes de Jesus nascer, sem profeta sobre a terra, Deus se calou. Porém, através de Jesus, na época de Jesus, Deus falou, e os milagres aconteceram, como aconteceram na época de Moisés, aconteceram na época de Jesus. Aliás, mais abundantes, porque o Senhor Jesus era o próprio Deus feito homem. Será que a mesma coisa acontece hoje? Será que a mesma coisa está acontecendo hoje? Ou seja, Deus está calado, Deus não está ainda se manifestando, e está dizendo: daqui a pouco eu vou dar chuva. É fácil, a gente olha para Atos 2, quando eles receberam o Espírito Santo e pregaram o Evangelho ao mundo. Ali eles estavam recebendo a primeira chuva. Qual era o nome da primeira chuva mesmo? Puxa, que maravilha, vocês não esqueceram? Vocês estão ligados mesmo? A primeira chuva era a chuva temporã. O derramamento do Espírito Santo que aconteceu em Atos 2 era a chuva temporã. A primeira chuva do Espírito Santo era ela. Na época de Pedro, aquela chuva caiu. E por causa daquela chuva que caiu, da chuva temporã, o mundo todo ficou conhecendo o Evangelho. Você pode até pensar: mas o mundo era menor, não tinha tanto ateu. É lógico que tinha. Tinha um monte de idólatras. Os gregos tinham o seu panteão, os coríntios tinham a deusa Diana, os egípcios adoravam Deus, os romanos adoravam Deus, faziam um sincretismo religioso, acreditavam em tudo. Hoje, nós estamos esperando a segunda chuva do Espírito. Qual é o nome dela? Vocês estão ligados mesmo. A chuva serôdia. Como é que uma planta pode ficar forte? Você planta a semente, como ela pode se fortalecer? Você dá leite para ela? Ração. Você dá o que para ela? Água. A nossa planta, para crescer,
tem que receber o quê? O que nós temos que receber para a planta ficar forte? Água, igual. Água do quê? Chuva. Chuva do Espírito Santo. A chuva temporã caiu lá em Atos 2, na época do Pentecostes, certo? Foi lá que ela caiu ou não foi? Foi lá. Agora eu quero fazer uma pergunta para você: quando ela parou de cair? Ela caiu lá para eles pregarem o evangelho ao mundo inteiro, e quando ela parou de cair? Quando foi? Ela não parou de cair. Ela cai até hoje. Porque se você não tiver chuva para crescer, você não vai a lugar nenhum. Vai plantar a semente do evangelho no seu coração e vai morrer. Mas Deus planta a semente do evangelho e o Espírito Santo vem como chuva, uma chuva mais amena, a chuva temporã. Ele vem e rega aquilo e vai crescendo a semente no seu coração e vai transformando a sua vida e vai transformando a sua perspectiva de vida. E o seu marido começa a olhar, a sua mulher diz assim: mas como mudou a minha mulher, como mudou meu marido? É isso, vai transformando, é o Espírito que vai fazendo. A chuva temporã cai. Você tem recebido essa chuva temporã? Você tem recebido esse batismo do Espírito Santo? Você tem recebido na sua vida? Olha lá o que aconteceu com os discípulos em Atos 2, quando eles receberam o Espírito Santo. Você tem recebido o batismo diário do Espírito Santo? É indispensável nós recebermos a chuva temporã. E aliás, ali em Atos, a chuva temporã, ela é chamada de batismo do Espírito Santo. Vocês vão ver usar de vez em quando uma sigla, esse BES, que é Batismo do Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo é indispensável. Lá em Joel, Deus disse assim: eu vou mandar para vocês a chuva temporã, chuva do Espírito. E lá quando caiu, o Senhor Jesus disse, João Batista disse do Senhor Jesus: eu batizo com água, mas depois de mim vem quem vai batizar vocês com fogo, o fogo do Espírito. Batizados no Espírito. Em Atos, um monte de vezes está usado lá o batismo do Espírito Santo. Ou seja, resumindo tudo, a coisa mais importante para você e para mim hoje, aquilo que é fundamental, indispensável para que a gente possa viver o cristianismo, para que a gente possa ser o que a gente fala. Você não está cansado de olhar para o cristianismo, para a teoria da Bíblia e dizer: está certo, é legal, é bacana, é bonito, me emociona, mas não vou nem querer saber, porque eu não consigo viver aquilo, eu não consigo sentir aquilo, eu não consigo acreditar em Deus. Você não cansou disso? Para você crer, para você saber, para você viver o evangelho, tem que ter o batismo diário do Espírito Santo na sua vida. Para que eu possa viver, tem que ter o batismo diário do Espírito Santo. Tem que o Espírito Santo vir sobre mim como chuva, regando a planta do evangelho no meu coração e fazendo crescer. Como eu posso receber o batismo do Espírito Santo? Como eu posso receber? E por que ele não caiu ainda? A chuva serode. Porque a segunda chuva do Espírito Santo não caiu ainda. Ou será que ela já caiu? Será que ela está caindo agora? Ou ainda não veio? Como ela é? No próximo programa. A partir do próximo programa. Se você quer saber, você não pode perder. Tem que estar ligado na mesma emissora, no mesmo canal, tem que voltar. Mas Deus hoje, mais do que informar você isso, Deus quer formar você. Deus quer chegar na sua alma, no seu coração. Deus quer regar a planta do evangelho que está caindo aí, para você não ficar desanimado, porque Ele sabe que você muitas vezes já caiu, e já caiu, e já caiu, e já cansou de cair, já está pensando muitas vezes assim: não adianta, para mim não adianta, comigo não adianta, eu não consigo viver o evangelho. Contudo, o Senhor Deus deseja operar na sua vida um milagre. Ele deseja dar a você condições plenas de você viver o evangelho. E Deus coloca o Espírito Santo à sua disposição para dizer para você: filho, eu estou aqui. O Senhor Jesus diz: eu vou dar para vocês um consolador. Eu não vou deixar vocês sozinhos. O meu consolador é quem vai dar poder para você viver o evangelho. Para essas coisas maravilhosas da Bíblia deixarem de serem teoria para você,
para serem verdade, para você tomar posse da graça, para você amar a Deus, para você ter uma fé inabalável. Eu coloco tudo à sua disposição. Para isso, de novo, você tem que pedir. Agora não é nem aceitar, é pedir. Deus, me dá o seu Espírito Santo para que Ele me mostre a pessoa de Jesus, para que Ele revele Jesus na minha vida. Enquanto o quarteto estiver cantando a última música, o Espírito de Deus vai passear nesses bancos, Ele vai tocar tão forte no seu coração que Ele vai incomodar você. O banco vai ficar um lugar incômodo, você vai ficar assim, porque Deus vai chamar você. Você na sua casa não tem como não saber que o Espírito de Deus é real, porque o Espírito de Deus vai tocar a sua vida aí onde você está, o coração vai bater mais forte, e o Senhor vai chamar você para sair do seu banco, sair da sua cadeira, do seu sofá, ficar em pé aí, sair daí do seu banco e vir aqui para frente. E isso é para acontecer agora, nesse momento, porque eu quero orar com você, entregando a sua vida na mão de Deus, para você dizer: Senhor, eu estou nas tuas mãos, eu deponho a minha vida aos teus pés. Quero ver você. Cadê você? Estou esperando agora, nesse momento aqui. Você que já entregou o coração a Jesus, mas vê do seu lado alguém lutando que não consegue vir, dá a mão para ele, ajuda, diz: eu vou com você, vamos lá junto. Cadê você? Vem para cá. Quero ver você aqui na frente. Esse é o tempo, essa é a hora, esse é o momento. Chega aqui bem pertinho de mim, chega aqui, por favor. O quarteto vai cantar só para dar mais tempo de você chegar aqui, só para te dar mais tempo. Não fique aí parado. Esses são só os primeiros, as primícias, a primeira colheita do Espírito. Falta você ainda. Enquanto a música toca, o Espírito de Deus continua tocando o seu coração. Ele vai chamar você, Ele quer habitar em você através do Espírito Divino. Abre o coração e diz: habita no meu coração, ó Senhor. Habita em mim, ó Senhor, conforme prometeste, ó Pai. Tenho ouvido sempre o teu chamar, te peço, ó Deus, habita em mim, habita em mim, pelo teu poder. Preciso tantas decisões fazer, dá-me esta tão preciosa luz, divina luz, habita em mim. Pois me encontro em duras provas, tão difícil é vencer. Necessito um guia, dizendo aonde ir. Habita em mim, ó Senhor, pelo Espírito do teu amor. Diz-me como devo caminhar, vem pois guiar, e habita em mim. Ainda dá tempo de você chegar aqui. Jesus está dando tempo para você. Cadê você que não veio ainda? Entrega a sua vida para o Senhor. Onde possas com prazer morar, eu te amo. Declare para Jesus o seu amor por Ele. Para fazer isso você tem que chegar aqui. Habita em mim, eu te amo. Amém. Habita Jesus está esperando a sua decisão também. Uma entrega de uma vez por todas. Cadê você? habita em mim.
Deus amado, coloco nas tuas mãos, Senhor, seus filhos que, ouvindo a sua voz, se levantaram para vir aqui. Não é fácil, Senhor, tem que se expor, é difícil se expor, mas é difícil reconstruir mesmo, a gente sabe, Senhor. Tem que primeiro voltar lá para Jerusalém, para tudo que está destruído, para o lugar da sua habitação, e eles voltaram aqui, Senhor, para a igreja. Agora eles querem reconstruir, estão nas tuas mãos, toma-os nas tuas mãos, Senhor. Dá a eles forças para que eles continuem essa caminhada aqui do seu lado, aprendendo do Senhor, entregando a sua vida ao Senhor. Ó Senhor, o Senhor promete um poder especial para eles, para isso. Transfere a eles esse poder agora, em nome de Jesus.